Olá, professor. Olá, professora. Esse vídeo de hoje é um vídeo especial. Ele está em um formato especial, de uma forma especial. Tudo que hoje vai acontecer aqui, eu tenho certeza que vai de encontro e de resposta com que muitos professores estão procurando. Esse vídeo é para professores que já pensou em desistir. Se você é um professor que já pensou em desistir da profissão, esse vídeo é para você. Se você nunca pensou sobre isso, mas teve desafios na profissão, ele também vai servir para você. Mas eu quero falar especialmente para o professor que já pensou em desistir da profissão. Eu quero voltar um pouquinho com vocês sobre a história da pedagogia. E quando eu comecei a estudar profundamente sobre a história da pedagogia, nós entendemos o que nos trouxe até aqui hoje, nesse cenário da educação, esse cenário, essa situação que os professores hoje estão passando. Não só no Brasil, mas eu tenho falado com outros professores de outros países e não é muito diferente esse desafio, essa realidade que hoje tem dentro de sala de aula do Brasil, ele também acontece em outros países. Mas a história da pedagogia, a profissão pedagogo, ela foi criada lá na Grécia Antiga, e o pedagogo era um escravo, onde ele era responsável de supervisionar as crianças para que elas estudassem e fizessem as tarefas dela. Não tinha nada a ver com o professor. O professor era um filósofo, era um intelectual. O pedagogo era essa pessoa responsável de monitorar. Era um monitor, uma babá dessa criança, e ele ia ver se essa criança estava desempenhando lá as tarefas escolares, estudo como deveria. E nós estamos aqui agora, em 2025, e nós entendemos que a profissão pedagogo não mudou muito, não é verdade, professor? Porque em todo momento eles têm nos colocado nessa situação de servir a criança, né, de estar lá à disposição dessa criança. Professores que estudaram, se formaram, foram para a faculdade, tiveram ali que passaram 4 anos estudando, pós-graduação. No meu foram quase 8 anos dentro de uma escola, só estudando sobre o desenvolvimento da criança, sobre o aprendizado e tudo que a gente aprende na faculdade. E quando a gente entra na sala de aula, nós encontramos esse mesmo cenário da Grécia Antiga. E o que eu quero só deixar bem claro para vocês? Por que toda essa história? Por que eu trouxe, professor, a história da pedagogia? Porque se você está esperando que algo mude, que a situação da educação do Brasil, ou como é vista a educação, ou da situação do pedagogo mesmo, da minha situação, da sua situação mude, eu sinto muito te dizer, mas ela não vai mudar. Ela vai continuar da mesma forma que ela veio desde da Grécia Antiga, ela vai continuar e ela continua sendo a mesma. Então, até quando você vai ficar aí esperando algo mudar, algo vir de fora? Sabe, vir um salvador de fora e agora não. Entender qual que é o papel importante, tão importante do pedagogo, do professor ali na formação da criança. Porque sim, eles tinham um papel muito importante. A criança ela precisava dessa supervisão e desse direcionamento. Mas ele sempre foi visto assim, como você em segundo, em terceiro plano, e a criança como protagonista. E tá tudo bem. Só que eu quero falar para você, professor, que isso não vai mudar. Sempre foi assim e vai ser assim. Tem coisas que elas não mudam. Agora, eu quero falar, na verdade, de uma coisa que é possível mudar. E essa possibilidade de mudança aí já não depende de ninguém, vai depender somente de você. O que pode mudar, professor? O que está ao seu alcance para mudar? O que está ao seu alcance para mudar é o teu propósito de vida dentro dessa escola, dentro dessa sala de aula. É o que você faz pela educação. É o que você carrega dentro de você. É aquilo que você se propôs a fazer pelo outro ser humano. É isso que precisa mudar.
Então, nós não vamos falar de uma mudança da pedagogia, de uma mudança da educação, porque, infelizmente, eu não tenho essa fórmula, até hoje não encontraram essa resposta, essa fórmula de como mudar a educação do Brasil ou de outros países. Tem países muito mais bem-sucedidos que nós, mas eles não deixam de enfrentar também desafios como nós enfrentamos. Mas, e eu não quero me apegar a isso, a mudar a educação. Eu quero falar sobre você, professor, sobre a pessoa do professor. Porque antes de um pedagogo, antes de um professor, tem uma pessoa, tem um ser humano, tem um coração que bate. E esse coração, ele também vai para a escola. Você não deixa o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos e veste uma roupa de professor, um jaleco de professor e vira um professor simplesmente sem emoção, técnico, aonde vai lá e faz o trabalho que tem que ser feito e pronto. Não é assim que funciona. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E a gente não pode ignorar isso. A gente não pode e não consegue separar isso. E o que eu quero falar para você, professor, é sobre o que você tem feito na sala de aula. Antes eu quero fazer algumas perguntas. Vamos lá, quando você levanta de manhã, segunda-feira de manhã, se imagina, segunda-feira de manhã, você levantou para ir trabalhar. Qual que é o sentimento que vem no teu coração? O que você sente quando você levanta de manhã para enfrentar mais um dia de trabalho? Sobre o ambiente, quando você imagina aquele ambiente, com aquelas crianças, com aqueles colegas de trabalho, o que vem no teu coração? O que vem na tua mente? Qual que é a energia que você leva para esse lugar? Sobre quando você fala para alguém, sou pedagogo, sou professora, qual que é o sentimento que vem no seu coração, na sua mente? O que você pensa quando você fala a respeito disso? Quando você está lá na sua casa, preparando uma aula, pensando nos seus alunos, qual tipo de pensamento te leva a escolher um conteúdo em vez de outro, a ter algumas ações ali planejadas? O que faz você ter essas decisões? O que te leva a essas decisões? E por que essa pergunta? Porque eu quero chegar num ponto onde eu quero entender e ajudar você a entender a sua motivação. Motivação é aquilo que te move a uma ação, tá? A motivação é o que te move a uma ação. E o que tem te movido às ações que você tem feito lá dentro da escola, professor? É as ações que têm feito você agir em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Ah, não, Vanessa, eu sou profissional, o problema é na escola, o problema é na educação, o problema está com o governo, que está com a sociedade, enfim. O problema, realmente, existe um grande problema, um grande ecossistema aí em volta, que envolve estar em volta da escola, e que eu não estou falando que a responsabilidade de carregar o mundo nas costas é do professor, mas a responsabilidade, primeiro, professor, com a tua vida, com o teu propósito de vida, daquilo que você se propôs a fazer pelo outro, aí é responsabilidade sua. E aí, antes de entrar nessa responsabilidade com o outro, eu quero falar sobre a responsabilidade com você. O propósito de vida que você carrega. Aquilo que faz você se levantar todos os dias e desejar viver ou não desejar viver. É sobre isso que eu quero falar. Eu falo para vocês que é muito fácil eu falar, porque são coisas que eu falar aqui, são coisas que eu vivi, tá? Eu não vou falar de teoria, eu não romantizo a educação, eu vou falar de coisas que eu vivi, então eu vou falar da minha vida, e aí não é difícil falar daquilo que a gente já viveu. Nós somos compostos pela maioria de mulheres, a educação é composta por maioria de mulheres. Na educação infantil básica ainda a gente praticamente domina tudo ali, 96%. E a mulher, além dela, professora, ter a demanda, né, do trabalho, de ter que sair de casa todos os dias para trabalhar, dar aula, ela ainda tem a demanda do lar, ela tem a demanda dos filhos, da família.
e da sociedade em geral, que tem cobrado muito dessa mulher. Tem sido muito pesado tudo aquilo que tem colocado de responsabilidade para a mulher. Mães, muitas mães aqui solteiras que foram abandonadas pelo pai do filho, e eu falo isso com propriedade de causa, porque eu fui uma mãe jovem de 22 anos que fui abandonada pelo pai da minha primeira filha. Tive que trabalhar para poder sustentar ela e me sustentar. Eu tive que me virar sozinha em todas as circunstâncias na criação dessa criança, prover ela financeiramente, prover ela na educação dela, na orientação dela, em tudo que ela precisava, eu precisei supri-la sem a ajuda de alguém. Então, eu sei do que eu estou falando, tá? Também, depois de um tempo eu casei, e aí eu tive mais 2 filhos, esse já dentro de um casamento, em outro contexto, mas ali também eu já entendi a responsabilidade de um lar, de um casamento, de um relacionamento, de criação de filhos, de vida profissional, enfim, do que você quiser falar como mulher e desafio de mulher, eu passei. Então eu estou falando daquilo que eu vivi também. E eu quero mostrar um caminho para vocês, um caminho que eu tracei, um caminho que eu escolhi caminhar por ele, e um caminho que deu certo para mim, professora. É sobre este caminho que eu quero falar. Num caminho que realmente é possível a transformação. E você pode falar, Vanessa, mas vai dar trabalho? É fácil? É mágica? É simples? Eu vou ser bem sincero para vocês, olha. Ter uma vida toda disfuncional, com um casamento destruído, dá trabalho. Mas manter um casamento saudável também dá trabalho. Ter filhos saudáveis, ter filhos educados, ter bons filhos, dá trabalho, porque educar dá trabalho, você sabe, Pro. Mas ter filhos rebeldes também, filhos desobedientes, revoltados, também dá trabalho. Ter uma vida feliz, saudável, regrada, dá trabalho. A gente precisa. Quer ter uma vida saudável? Você precisa comer da forma correta, você precisa se exercitar, e isso te dá um trabalho. Se você também não quiser esse trabalho, quiser ficar de boa, você vai ter outro tipo de trabalho. Você vai ter que ter tempo para cuidar dessa doença, porque seu corpo vai adoecer. Então, tudo dá trabalho. Você só precisa escolher o trabalho que você quer ter. É essa a verdade. Então, a gente já vai começar aqui. Não é fórmula mágica, Pro. É falando assim, existe um caminho, existe um trabalho, existe um posicionamento. E tudo começou, eu vou falar agora de mim, tudo começou numa decisão. Eu decidi, primeiro, tudo começa numa decisão. Eu decidi, Pro, decisão, tá? Lembra dessa palavra. Eu decidi não querer mais aquela vida, eu queria uma vida diferente. Eu falei, eu não quero mais essa vida para mim, eu não quero essa mesma vida para minha filha, e eu decidi fazer buscar caminhos diferentes, respostas diferentes, porque não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, o que que eu comecei ali? Entender, Pro, que eu precisava de ajuda, a primeira coisa. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, Pro. Pedir ajuda é sinal de coragem, na verdade. Entender que nós somos limitadas, que nós temos um limite, nós vamos até um certo lugar, mas unindo força com outras pessoas, as coisas podem acontecer de uma forma mais fácil e mais leve. E eu fui pedir ajuda. E o primeiro lugar, a primeira parte da minha vida que eu comecei a colocar no lugar, porque estava tudo fora do lugar, estava tudo uma bagunça, na verdade, foi a minha vida espiritual. Porque lembra que eu falei lá no início do vídeo? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, para um ser humano, para alguém estar feliz mesmo, alinhado com tudo aquilo que já está disponível para nós, porque já está tudo disponível. Deus, ele foi tão generoso, tão amoroso, tão maravilhoso, que ele deixou tudo em abundância disponível para nós. A natureza nos denuncia isso. Tudo que você vê é tudo muito grandioso. O mar,
a floresta, os animais, a quantidade, a diversidade de alimento que nós temos, é tudo muito abundante. Então está tudo aí, foi tudo colocado à disposição. Só que a bagunça, a disfuncionalidade não está aí fora, está aqui dentro da gente, começa aqui dentro. Aí quando ela começa aqui dentro e ela não é resolvida, ela externaliza. Aí a pessoa sai destruindo tudo. Aí tem um casamento destruído, é uma família destruída, aí destrói a natureza, aí destrói a vida do outro, aí ela começa a destruir tudo que tem aí fora. Aí você externaliza, mas tudo começa aqui dentro. Tudo começa aqui dentro. E eu entendi um momento que estava tudo bagunçado aqui dentro. Tudo bagunçado. A minha vida espiritual, a minha vida emocional, a minha saúde, estava tudo fora do lugar. E por uma decisão, eu falei, é hora de mudar tudo isso. Professora, eu quero te dizer algo bem duro de dizer, mas necessário. Necessário. Ninguém vai sentir a tua dor por você. Ninguém. Ninguém vai sentir a tua dor por você. Você precisa se levantar. Se levantar dessa situação que está a sua vida hoje, familiar, dentro da escola, e você tem uma urgência para isso, porque eu sei que o desafio não é só para o professor, tem muitas outras profissões, os desafios fora da escola, mas esse desafio mesmo, ele é um pouco mais denso para o professor, porque ele pega todo o desafio dele pessoal, e ainda ele tem que administrar todo o desafio de sala de aula, que são desafios de mais 30, 35, 40 alunos, crianças que estão lá tentando vencer também os desafios dele. E o professor está nesse cenário, ali está liderando tudo isso, ali dentro da sala de aula, e fora isso ele tem os desafios dele de fora. Então, como se essa conta aí para o professor, ela fosse o dobro, né, do que geralmente é para as outras profissões. Mas entendendo que, professor, comece em você, tudo parte a partir de uma decisão, eu gostaria de que você entendesse uma coisa. Um professor que entra numa sala curado, ele leva cura. Um professor que entra na sala ferido, ele vai ferir, porque o ferido fere. E aí, é nesse caminho que eu quero ir com você, professor. É neste caminho que eu quero ir com você. Você precisa se curar, primeiro por você, tá? Primeiro por você, pela tua família. Então, quando nós colocamos assim ordem de prioridade, qual a ordem de prioridade? Para as coisas realmente começarem a acontecer na tua vida, professora. O que realmente você tem que colocar sobre todas as coisas, o topo? A prioridade seria o seguinte: primeiro, Deus, a sua conexão e seu relacionamento com Deus. O segundo, você, porque você precisa se amar primeiro. Ninguém ama o outro se não se amar primeiro. E quando Deus pede para a gente amar o próximo, primeiro ele fala assim, como a ti mesmo. Então, se eu não tenho capacidade nem de me amar, como que eu vou amar o outro? Muitas pessoas falam, eu amo o outro, eu amo meu filho, eu faço e eu morro pelo meu filho. Tem muitos pais falando que morrem pelos filhos, mas não vivem pelos filhos. Mas não vive pelos seus filhos. Então, a ordem seria, primeiro, Deus. Segundo, você, o seu amor próprio. O terceiro, a tua família. A tua família, ela é a base de tudo. Se você tiver sucesso dentro da tua casa, é muito fácil e é natural o sucesso lá fora acontecer. Porque muitas vezes eu questionei e conversei com Deus a respeito disso. Eu falei, Deus, eu tenho cuidado de tantas crianças, eu tenho feito tanto ali no meu trabalho, mas eu preciso que o Senhor, acima de tudo isso, me dê sabedoria e me ajude, né, a colocar isso em prática dentro da minha casa, sabe? A ser essa mãe que eu espero que as mães dos meus alunos sejam, porque nós somos muito bons, né, professor, de cobrar o outro, de falar do outro, mas
muitas coisas que a gente cobra do outro, a gente mesmo não pratica e não faz dentro da nossa casa. Então, seria essa a prioridade. E depois da sua família, aí sim o trabalho, aí sim a escola, aí sim fora ali de dentro da tua casa, aí vem o teu trabalho. Então, quando você começar a colocar isso e organizar isso dentro de você, dentro da tua mente, as coisas vão começar a fluir e a caminhar para um lugar diferente. E agora a gente vai falar sobre você, sobre esse cuidado, a prioridade, Deus, tá? Em algum momento eu quero sentar e a gente vai se aprofundar sobre isso, sobre esse relacionamento com Deus. Mas eu só quero fazer uma pergunta para você. Se hoje você fosse responder para mim qual a coisa mais importante da tua vida, ou quem seria essa pessoa, a pessoa mais importante da tua vida? Você consegue me responder, Pro? A maioria vai falar, muitos vão falar Deus é a coisa mais importante para mim. E quanto tempo você tem passado com Ele? Quantas conversas você tem tido com Ele? Como você conhece Ele de verdade? Que nível de relacionamento, de conhecimento você tem dele? Para você falar que Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Então, eu quero só te deixar essas perguntas aí, mas em outro momento a gente vai falar e se aprofundar. Porque agora eu quero falar sobre você. O que você tem feito por você, professor? O que você tem feito por você como pessoa, como ser humano, como sentimento, emoções, alma? Lembra que eu falei corpo, alma e espírito? Na sua alma, o que você tem feito? Porque quando a gente fala de alma, a gente fala do nosso viver, do nosso intelecto, aquilo que nós somos, né? O que você tem feito aí na sua vida para desenvolvimento pessoal? Para procurar ser uma pessoa melhor para você mesmo, aonde você se respeita os seus limites, respeita as suas dores, muitas vezes. Autoconhecimento, você já ouviu falar dessa palavra? Você sabe o autoconhecimento para onde nos leva, o desenvolvimento pessoal? A organizar tudo isso, a trazer muitas respostas que nós não conseguimos sozinhos achar essas respostas, mas elas começam a fazer sentido e a ter uma direção a partir do momento que a gente começa a organizar isso no autoconhecimento. Você precisa, professor, de um autoconhecimento, entender quem você é, saber qual que é o teu propósito, porque isso vai transbordar dentro da sala de aula, vai transbordar dentro da tua casa, vai transbordar onde você estiver. Aonde você levar, aonde você entrar, você vai levar aquilo que você carrega. Porque é isso. Você já sentiu, assim, de você entrar no ambiente, o ambiente é um ambiente pesado, de repente é um ambiente opressor, que assim você se sente meio mal, meio oprimido, porque aquele ambiente, ele é feito de uma energia do que as pessoas carregam. E quando você entra dentro de uma sala de aula, você se depara com um ambiente muitas vezes desafiador e pesado, porque aquelas crianças estão carregando todas aquelas dores que elas trazem de casa, que elas trazem dos desafios da casa dela, de casas desestruturadas, de famílias desestruturadas, e elas vão levar isso para dentro da sala de aula. E quando você entra naquele ambiente, aí você fala, nossa, mas está desafiador. E está mesmo, o ambiente é pesado. Mas eu falo para vocês, uma pessoa que entra lá, curada, com uma energia e uma força diferente, pode influenciar todo o ambiente. E eu falo isso
porque eu entrei na sala de aula, quando eu fui para a sala de aula, eu já fui curada, eu já passei pelo meu processo, eu já tinha passado pelo meu processo de transformação. Na verdade, eu estou nele, tá, professor? Eu ainda não terminei ele, ele é infinito, enquanto eu viver, eu estou nesse processo. Mas eu já tinha curado muitas dores quando eu entrei em sala de aula. E ali eu não fui levar mais as minhas dores, né, dos meus problemas, dos meus desafios, mas a minha proposta para entrar dentro de uma sala de aula foi realmente de levar transformação para a vida daquelas crianças, porque o nosso desafio não é com metodologias, não é com a didática e não é com os recursos. Tudo isso a gente já tem em abundância. O nosso desafio, ele é moral. Ele é emocional. A escola virou um campo de batalha emocional. É isso. E agora, com a tecnologia avançando ainda mais, a inteligência artificial está aí, ela vai ainda tomar mais campos e mais lugares vão ser ocupados, né, nesse campo aí de educação. E o que vai sobrar? Vai sobrar a humanidade. Vai sobrar olhar dentro do olho do meu aluno e enxergar ali um ser humano bem pequenininho ali, pedindo muitas vezes socorro. Ah, mas não é minha obrigação, não é minha responsabilidade, é a responsabilidade do pai. Eu não estou falando responsabilidade com a educação, mas eu estou falando responsabilidade com o ser humano que está ali, professor. E só que se você não fizer essa transformação em você primeiro, se isso não chegar em você primeiro, se você não conseguir experimentar uma transformação verdadeira na tua vida, você não vai usufruir, desfrutar de tudo isso, você não vai viver isso dentro da tua casa e você não vai viver isso dentro da escola, na tua profissão, no caso. Não vai viver esse desejo, vai ficar só no campo do desejo. Mas sim, existe uma possibilidade de tudo isso acontecer, e ela começa em você e começa por uma decisão. Nós estamos agora fundando um Instituto de Desenvolvimento Emocional para a Educação. Ele é para os profissionais da educação. A ideia é alcançar toda a comunidade escolar. Tá, professor? Mas nós entendemos que você é a peça fundamental e mais importante de tudo isso. Você, professor, está no centro de tudo isso, quando nós falamos de escola. E esse desenvolvimento emocional tem que começar por você, porque primeiro transformando a tua vida, primeiro levando resultado para a tua vida e depois para o ambiente escolar, e isso vai transbordar em todos os ambientes que você estiver. Depois nós queremos fazer esse trabalho com os seus alunos, te dando ferramentas, orientações, te ajudando a desenvolver esse trabalho dentro da sala de aula. Ali com as crianças nós falamos de educação emocional. Nós, como adultos, nós precisamos desenvolver, e a criança a gente precisa educar, que ela está nesse processo de formação. E também os pais, eles precisam fazer parte disso, precisam estar ali com parceria junto com a escola, entendendo esse acolhimento dentro da escola e nos ajudando nesse desafio. E esse projeto ele já tem alcançado algumas escolas, alguns professores, nós já temos resultados. E eu entendo, professor, que hoje, se eu fosse falar para você, se eu tenho uma resposta para a educação do Brasil, eu falo que a resposta para a educação do Brasil é um professor curado, sarado, das suas próprias emoções. Primeiro ele. Eu tenho uma amiga que fala assim, que primeiro você, depois a educação. Seria esse o caminho. Eu tenho certeza, porque esse caminho, ele deu certo para mim, ele foi validado por mim. Primeiro eu fui procurar curar minhas feridas, depois eu entrei numa sala de aula curada, e aí eu fui
levar aquilo que eu carregava, cura para os meus alunos, para os meus colegas de trabalho, para as pessoas, e é o que eu tenho feito aqui agora com você, tentado levar um pouco dessa cura que transbordou, que veio sobre a minha vida, e ela é poderosa, e ela é transformadora, e ela transformou de verdade todas as áreas da minha vida. Em outro momento, em outro vídeo, eu vou contar para vocês tudo que eu vivi, tudo que eu passei como pessoa e como profissional. Tive ali uma mudança profissional muito grande, mas eu não me arrependo de ter ido para a educação. Eu acredito demais na educação e isso eu carrego dentro de mim, que eu fui chamada para ajudar pessoas, para transformar a vida das pessoas, ajudar essas famílias, ajudar esses professores, essas crianças, e eu vou pegar tudo aquilo que eu carrego de experiências pessoais, de conhecimento, para realmente poder te ajudar a pegar na sua mão, professor. Então esse vídeo é para isso, pode contar comigo, e esteja lá nas nossas redes sociais, no Instagram, pode me chamar no direct, que nós vamos estar juntos nessa caminhada. Você não está sozinha, professora, você não está sozinha.